Editorial. Eu tive um professor de português em Santos que dizia para nós, alunos, sempre em tom de alerta, a seguinte frase: a raposa tem 1000 manhas, mas a mulher tem manhas de 1000 raposas. Achava engraçado aquilo e às vezes ficava matutando comigo mesmo. Será que é verdade? Confesso que não vi nas mulheres esse 1 milhão de manhas, mas não posso negar que, conhecendo um pouco da política, que faz diariamente a argamassa dos meus quitutes, das minhas quitandas noticiosas, posso garantir que há políticos que têm 1 milhão de manhas e um desses é o presidente Michel Temer. Competente professor, doutor em Direito Constitucional, que é a principal matéria que qualquer governante precisa conhecer, Temer é brilhante nas suas escapadas estratégicas, que o faz um grande Houdini. Algumas dessas estratégias são maravilhosas, capazes de nos deixar de queixo caído. O Brasil está passando por vários problemas, aliás, muitos problemas. Mas essa reforma da Previdência é um pepino tamanho gigante que ainda vai dar muito pano para manga, muitas discussões, passeatas, quebra-quebras, insatisfações, enfrentamentos com sindicatos, etc. Politicamente, essa é uma daquelas cacas que poucos se habilitam colocar a mão. Só mesmo um maluco como o Carlos Marum para enfrentar tão desbragadamente esse problema, abrindo o peito e enfrentando as discussões, de forma que às vezes penso que ele não mede as consequências políticas. Mas eu gosto daquele estilo tratorzão que ele encarna tão bem e se torna até gracioso aos olhos do próprio eleitorado, que ora não compreende, ora não quer compreender e às vezes o ignora diante de um assunto tão cruel como o de mudar as regras de um jogo que já está sendo jogado e que para muitos pode ser a parada final e sem prorrogação. Mas voltando ao Temer, que preside o país num momento tão delicado quanto esse. Ele pegou o assunto e fez o seguinte: deixou na Câmara Federal e no Senado a reforma da Previdência, que interessa diretamente a nós, que contribuímos e crescemos trabalhando e acreditando que um dia iríamos nos aposentar. É um assunto encrencado, porque reformar aquilo que já está posto, como eu digo, o jogo que está sendo jogado, colocando as coisas como estão colocando, dizendo que ou se reforma a Previdência ou ela vai quebrar, dá em cada um de nós, trabalhadores brasileiros, uma sensação de frustração, de medo, de não termos futuro. Uma sensação assim de impotência. Às vezes, parece que no futuro não haverá futuro para nós. Não existem números sobre a situação real da Previdência. Cada um diz uma coisa. Aliás, o senador Paulo Paim resolveu protocolar um pedido de CPI
para saber os números reais, a situação verdadeira da previdência social deste país. Isso foi inteligente. Afinal, estão querendo reformar a previdência porque nós, brasileiros, estamos vivendo mais. Dizem que, em média, 72 anos. Se alguém se aposenta aos 65, isso significa que dali mais 7 anos ele vai estar morto e o assunto parcialmente resolvido. Mas não é bem isso, porque existem os herdeiros destas pensões, viúvas, filhos, etc., mas isso é um outro assunto para ser pensado e resolvido. Mas vamos voltar à reforma. Os sindicatos, as classes trabalhadoras, os prejudicados como os servidores públicos, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, etc., foram em Brasília e mostraram suas insatisfações quanto às pretensas novas regras. E foram debates, encontros, seminários, protestos, invasões, brigas, porradas, etc. Quando o governo federal se sentiu pressionado, eis o famoso pulo do gato dado pelo Michel Temer. Ele descobre que a União tem o direito de legislar sobre a situação previdenciária dos seus servidores e do povo, mas constitucionalmente não tem direito de legislar geral, o que compreende que o que serve para o governo federal não serve para os estados e municípios, porque cada um tem seu regime previdenciário. Portanto, aquele peso que estava sobre o governo federal, ele habilmente e na forma da lei distribuiu, sociabilizou para os estados e municípios. E o que representa isso para os estados? Que os governadores terão que elaborar seus projetos previdenciários em separado daquele que o governo federal fará para o seu funcionalismo e para nós, o povo. E quanto aos municípios, eles também terão que elaborar os seus sistemas previdenciários, que poderão seguir o mesmo modelo dos estados ou modelos próprios específicos, segundo a orientação de seus prefeitos e vereadores. E quem ganha ou perde com isso? O governo estadual, por exemplo, tem como fazer uma bela reforma previdenciária, mas para isso terá que ter técnicos à altura, reuniões diversas, ouvir individualmente seus funcionários, criar regimes especiais para suas polícias, agentes tributários, também agentes penitenciários, etc. Aí será uma questão de competência administrativa. Se o Reinaldo quiser, pode fazer uma bela reforma previdenciária estadual e sair desse rabo de foguete. Mas vai depender de muita conversa e humildade, coisa que a equipe dele não tem. E orientações seguras, porque um passo em falso ele ficará mais desgraçado do que já está na opinião pública, agora com pessoas contrárias dentro do governo, e assim ele despertará um Leviatã que dorme e que estará explodindo de dentro para fora todo o seu sistema administrativo. Depois de alinhavar uma reforma no MS-Prev, o governador terá que submetê-la à votação na Assembleia. Esta, sim, está preparada para promover uma longa discussão sobre a reforma previdenciária estadual. Ouvir muita gente. Os nossos deputados são categorizados, gabaritados para promover uma bela reforma, e isso
se não adicionarem as vaidades pessoais e partidárias, compreendendo que é uma coisa que ficará para todo sempre. Ou eles fazem uma boa reforma naquilo que o governo estadual enviar, ou vão se explodir na campanha do ano que vem, quando se submeterão à reeleição. Acredito que possuem técnicos gabaritados para fazer isso, entre essas pessoas posso incluir até o ex-deputado Paulo Duarte, preparadíssimo e com excelentes ideias, capazes de orientar seguramente a cada deputado a partir da atual presidência para que façam uma reforma de primeiro mundo, capaz de causar inveja a quem fizer de forma errada essa lição. E quanto aos municípios, caberá a cada prefeito, em consonância com a Câmara de Vereadores de suas cidades, fazerem reformas previdenciárias até espetaculares, boas, nos institutos de previdência de suas cidades. Aqui mesmo em Campo Grande, temos condições de fazer uma belíssima reforma, mas isto se houver entendimento, sem vaidade de nenhuma das partes, para deixar o IMPCG tinindo de bom. E quanto ao Michel Temer, simples. Ele pegou o que seria uma batata quente e que estava lhe queimando as mãos e distribuiu gratuitamente para os colos de cada governador e de cada prefeito deste imenso país. Inteligente, bota a inteligência nisso. E tudo de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, que é, ou pelo menos parece ser, o nosso manual de sobrevivência e conduta nos regimes democráticos como o nosso, a meu ver, nem tanto democrático assim, porque aqui não se respeita a liberdade de imprensa, ainda se perseguem jornalistas, criam-se situações para processá-los, botá-los na cadeia, etc. Mas, de qualquer forma, aqui ainda está melhor que a Venezuela. Então, na hora que a onça da Previdência parecia preparada para pular em cima do Michel Temer para dar-lhe um bote final, eis que ele faz como gato e dá um salto para trás, escapa da onça e ainda sai palitando os dentes. Isso é política bem feita. Gostem ou não, a política é a arte do impossível. Mas creiam, impossível mesmo é Deus pecar. Bom dia.